A gente vai agora para Brasília para te contar que o Supremo Tribunal Federal precisa de só mais um voto para ter maioria pela ampliação do foro privilegiado. O julgamento que foi suspenso, mas os ministros podem adiantar os votos enquanto a sessão virtual estiver aberta. Pedro Teixeira vem conversar com a gente, trazer as informações, porque era sexta-feira santa, mas os ministros estavam trabalhando e depositando seus votos, né? Conta pra gente, Pedro. Porque o julgamento está no plenário virtual do STF, tem essa facilidade, os ministros podem votar de forma eletrônica. São 2 casos que estão sendo analisados pelo STF que propõem a ampliação do foro privilegiado, um habeas corpus e um inquérito. No habeas corpus, o placar está em 4-0, favorável à ampliação dos direitos de foro privilegiado. No inquérito, o placar está um pouco mais amplo, 5-0, porque o Dias Toffoli votou apenas no inquérito. O julgamento está suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Os ministros podem antecipar o voto, então a gente já pode ter nas próximas horas ou na próxima segunda-feira uma definição sobre este caso. Só para a gente explicar, Muriel, os 2 casos. Um deles é um pedido de habeas corpus do senador Zequinha Marinho do Podemos do Pará, que pede para levar ao STF uma ação que corre contra ele na Justiça Federal aqui do DF. O outro caso é um inquérito da ex-senadora Rose de Freitas, que é suspeita de corrupção passiva, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela também pede para que o caso seja analisado pelo STF. O relator destes 2 casos, o ministro Gilmar Mendes, no voto propôs que nos 2 casos, que quando se tratar de crime praticado no exercício do mandato, o foro especial deve ser mantido mesmo após a autoridade deixar o cargo. Gilmar também defende que ao fim do mandato, o investigado perca o foro privilegiado se os crimes foram praticados antes de assumir o cargo ou não possuírem relação com o exercício da função. Os ministros do STF, eles restringiram os direitos de foro privilegiado em 2018, uma votação liderada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que foi inclusive quem pediu vista neste caso de agora. E naquela época, Muriel, a justificativa para a restrição do foro privilegiado era uma sobrecarga de trabalho do STF. Afinal de contas, com a ampliação do foro privilegiado, os casos vão todos para o Supremo Tribunal Federal. Então, tinha naquela época uma sobrecarga de trabalho. A avaliação agora é de que eles podem ampliar um pouco mais o foro privilegiado, porque não tem o mesmo contexto de 2018. A gente vai seguir atualizando estas votações. Volto contigo. Combinado, Pedro. Obrigada pelas informações. E ainda nesse assunto, gente, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, disse à nossa âncora da CNN, a Raquel Landim, que vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição que praticamente acaba com o foro privilegiado para os parlamentares. Ele que planeja protocolar o texto já no dia 9 de abril. A PEC deve manter o foro só para presidente da República e para os presidentes dos demais poderes no Supremo Tribunal Federal. Já os casos de deputados federais iriam para os tribunais regionais federais, com possibilidade de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Federal. A ampliação ou a restrição do foro privilegiado pode afetar os casos envolvendo Jair Bolsonaro, diversos deputados também de oposição, e os advogados do ex-presidente, inclusive, argumentam que inquéritos como a falsificação do cartão de vacina e outros deveriam ir para a primeira instância, já que não tiveram relação com a função exercida pelo ex-presidente. Chamo Débora Bergamasco agora de novo para a gente seguir conversando sobre esse assunto, porque ontem a gente começou a falar, inclusive, que poderia impactar também a decisão do STF, se sair a tempo, enfim, Jair Bolsonaro, dependendo de alguma nova investigação que possa vir a se desdobrar. Queria te ouvir alguma das investigações, inclusive, né? Especificamente olhando para o caso de Jair Bolsonaro, mas a gente pode, claro, ampliar também durante a conversa. Sim, Carla Zambelli, por exemplo, né, também pede para que o caso dela vá para a primeira instância, enfim, tem toda essa confusão. Agora, a grande preocupação, Muriel, é mudanças
na Constituição, no entendimento do STF, tanto de um lado quanto do outro, por razões circunstanciais. Na atual composição do STF, em que a maioria não é indicada por Bolsonaro e foi atacada bastante, né? Os ministros foram atacados fortemente por Jair Bolsonaro. E num Congresso em que você tem maioria conservadora, o deputado Sóstenes Cavalcante, por exemplo, é bolsonarista, apoia Bolsonaro, é de direita, é conservador. Então você tem duas composições, digamos, adversárias composição dentro do Supremo e dentro do Congresso Nacional, que aí fica essa disputa de poder e disputa de posicionamento, mas algo muito circunstancial devido à composição do STF, à composição do Congresso e os desafios impostos, investigação de Bolsonaro, de parlamentares. Vamos lembrar, lá atrás, na época da Lava Jato, por exemplo, do Mensalão também, a composição era outra, era o contrário, né? O Supremo acabou dando decisões contrárias aos interesses de quem hoje está no poder. Bom, tudo isso para dizer que é uma preocupação quanto à segurança jurídica, do nosso arcabouço jurídico mesmo. Então, isso posto, quero trazer duas informações. Essa reação do Congresso Nacional é uma reação em cadeia. Ela vem se desenvolvendo desde o ano passado, vem crescendo. Vamos lembrar que o Senado Federal, por exemplo, aprovou, com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma proposta de emenda à Constituição para restringir ainda mais os poderes individuais dos ministros do Supremo, dizendo que as decisões têm que ser em plenário, por exemplo. Por quê? Porque acusam os ministros do Supremo de serem ilhas super, hiper, mega poderosas. Então, uma tentativa de conter esse poder do Supremo Tribunal Federal, que no fim das contas é quem dá a palavra final. E, consequentemente, se empoderar mais. O Congresso quer se empoderar mais. Quando nessa PEC, Sóstenes Cavalcante diz que vai propor a diminuição, né, a extrema restrição do foro privilegiado, é porque antes se falava que ser julgado diretamente pelos ministros do Supremo era um foro privilegiado, era um privilégio. Hoje em dia, o privilégio é escapar dos ministros do Supremo, por conta dessa questão de composição que a gente pontuou. Então, fugir desse escrutínio do STF hoje, por razões circunstanciais, políticas, penais, de extrema importância para o Congresso Nacional e também para reafirmar o poder. Agora, falando sobre o julgamento, né, que está em plenário virtual, ou seja, eles apenas colocam ali no sistema eletrônico os seus votos, não tem aquela discussão pessoalmente, em plenário, pelo menos por enquanto. Isso pode mudar se houver algum destaque, etc. Mas eu quero contar para vocês aqui como esse assunto, na verdade, isso que está sendo proposto no STF agora, foi decidido, foi mudado e agora eles querem voltar ao que era antes de 2018. Faz só 6 anos, é pouco tempo que eles entenderam que os ministros do Supremo, num outro momento, numa outra circunstância, no auge da Lava Jato, entendeu, não, olha, está muito pesado, a Corte está, em vez de analisar a constitucionalidade, defender a Constituição, está aqui como quase uma corte penal. Então, vamos diminuir aí o nosso alcance. Então, foi praticamente por isso que mudou em 2018. Mas hoje o Pedro trouxe, né, a questão dos votos, quem já votou, falta um voto para formar a maioria. Só que a composição do Supremo mudou. Então, olha, o relator hoje, que é o ministro Gilmar Mendes, lá em 2018, já havia alertado que não era bom, não era nem constitucional. Ele argumentava essa mudança que foi feita, ele foi voto vencido em 2018. Quem naquela época ainda não votou, precisa votar e como votou naquela época? Então, a título de curiosidade, eu trago aqui. Em 2018, quem votou na tese que hoje vale foram o ministro que era relator na época e que hoje pediu vista, Luiz Roberto Barroso, que votou pela mudança, então mudou, é hoje um entendimento contrário ao que está se propondo agora. Então, Luiz Roberto Barroso votou para deixar como está hoje.
Carmen Lúcia, que ainda está, também havia acompanhado o ministro Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux. Mas você tem aí 2 nomes que não estavam na época, na verdade 3, né? Cristiano Zanin já votou agora com entendimento para ampliar as decisões dos ministros do Supremo, né? Ou seja, a tese de Gilmar Mendes. E quem tem novo, que não votou ainda, que ninguém sabe como pensa, Nunes Marques e André Mendonça, que são 2 ministros indicados por quem? Por Jair Bolsonaro. Se a tese mudar e voltar ao que era antes de 2018, vai prejudicar Bolsonaro. Então, a gente tem que olhar com lupa como esses 2 ministros, Nunes Marques e André Mendonça, vão votar em relação a esse assunto. A verdade é que para mudar o entendimento, você não precisa da maioria absoluta dos votos, você não precisa dos 11 votos, basta mais um para mudar, mas vai ser interessante observar, vai ser até pedagógico para a gente observar como esses ministros indicados por Bolsonaro vão votar. Nunes Marques e André Mendonça. Há que se dizer que eles têm sido muito sérios, muito técnicos, muito comprometidos com a lei e não comprometidos, eventualmente, com compromissos políticos só porque foi indicado por Bolsonaro. Mas acho que é sempre curioso e importante estarmos atentos e observarmos qual vai ser o entendimento desses 2 ministros. Eles ainda não votaram. Muito bem, a Débora já explicou, fez esse resumão para que a gente entenda como e por que ficar de olho, então, nesse cenário, nessa votação que está acontecendo de forma virtual, que muita coisa pode acontecer, né? A gente vai ficar de olho por aqui. Obrigada, viu, Débora?